Bora ter 2 dedos de prosa? Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil! Hoje no quadro Folheando eu vou mostrar para vocês esta bela edição da Moonstone Books, Legacy e The Law, reunindo 2 graphic novels bem diferentes do Fantasma em um único volume. No caso, as 2 histórias foram publicadas originalmente em one-shots, ou seja, em edições em separado, ali por volta de 2006, 2007. E em 2010, a Moonstone reuniu as 2 histórias nesse encadernado aqui. Ficou muito bonito, eu gosto muito dessa capa, o que eles fizeram, a imagem que tem na capa é muito bacana. A gente vai dar aqui uma folheada nas 2 histórias que compõem esse material. Eu sempre digo que o material da Moonstone está entre os melhores já produzidos para o Fantasma. A Moonstone, como eu já falei aqui em um outro vídeo, publicou o Fantasma por licenciamento, e eu me arrisco a dizer que as histórias produzidas pela Moonstone muitas vezes até superam aquelas produzidas pelo Team Phantom e pela DC Comics, que são os 2 licenciantes que melhor trabalharam o Fantasma. Mas o material da Moonstone, em vários aspectos, é maravilhoso e até mesmo superior a eles. Bom, tá aqui a edição, capa cartão, tá? Publicada em 2010. Aqui a gente tem um resumo do que você vai encontrar aqui nesse volume, as 2 graphic novels. E aí é interessante porque a gente está acostumado com graphic novel de quadrinhos e a gente às vezes fica assim, cara, quadrinho, mas aqui eles fizeram algo muito legal e muito diferente. Vamos abrir aqui, olha, a primeira história é Legacy, de Ben Raab, Pat Quinn e Art Leon. Aqui no caso Ben Raab é o roteirista, Pat Quinn é o ilustrador, inclusive da capa, e as letras e a cor desse Art Leon. A primeira diferença a gente vê já na primeira página, porque ele simula um diário, ele simula o diário do primeiro Fantasma. Então você vê que tem assim um efeito, para o papel parecer envelhecido, a colorização, as letras tem essa forma assim de uma escrita cuidadosa, mas ainda assim uma escrita feita à mão. E é muito interessante porque pela primeira vez, eu acredito, nós temos a história da origem dos fantasmas contada pelo ponto de vista do primeiro fantasma. Então é muito bacana porque o diário desse primeiro fantasma, podemos dizer que diretamente da Sala das Crônicas, ele é recheado também de ilustrações que ele mesmo teria feito para compor a sua primeira crônica. É bonito, ele começa I was born of the sea, quer dizer, eu nasci no mar. Essa tradição dos Walker de serem homens do mar. Toda a edição tem essas ilustrações, são belíssimas, E aí você tem aquele jovem Kit contando, a sua vida a bordo com seu pai, contando como ele aprendeu os segredos da navegação e ao mesmo tempo como seu pai cuidou para que ele tivesse uma boa educação, e contando, é claro, o ataque feito pelos Sing, que acabou vitimando a tripulação do navio de seu pai. Aqui a imagem bacana, a bandeira Sing tremulando. É legal porque aqui nós temos o estabelecimento da bandeira Sing como sendo um círculo maior em volta de outros menores. É muito interessante porque assim, a ilustração do Pat Quinn, ela tem assim, uma coisa assim, parece um efeito de rachura que ele faz, sabe? Muito legal isso aqui. O fato das letras terem sido feitas da forma para parecer letras à mão, muito bacana. E como a ideia é simular um diário, nós temos alguns elementos aqui que são muito curiosos. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas aqui, por exemplo, você tem a marca de um copo, como se um copo tivesse sido colocado em cima do papel, Muito legal mesmo, as ilustrações, toda a história, de como Kabai Singh acabou
matando o pai do primeiro fantasma. E como isso é determinante, né, para o surgimento da dinastia. Aqui um pingo, né? A cry of revenge on my cracked salted lips, né? Quer dizer, um grito de vingança nos meus lábios rachados pelo sal. E aqui uma gota, podendo ser uma lágrima do fantasma, né? Do primeiro fantasma, lembrando da morte de seu pai. Muito, olha que lindo, gente. É uma edição muito bonita, né? Marca de tinta, muito legal, muito boa mesmo isso aqui. Que trabalho lindo esse que a Moonstone publicou. O encontro com os Bandars, né? O primeiro encontro deles com os Bandars, a cura feita pelo xamã. A Moonstone trabalhou com a ideia de que o fantasma passou por um tratamento, né? O primeiro fantasma, o Kit Walker, ainda passou por um tratamento porque ele estava basicamente morto e ele tem que renascer para ser esse espírito da justiça, esse espírito da vingança, né? Muito legal, gente, olha. Ó, que bacana, gente. E aí vem toda a vida dele lá junto com os Bandar, né? O momento em que ele encontra o corpo de Kabai Singh. Olha, aqui no caso ele colocou que encontra só o esqueleto, né? E aí o juramento, né? I swear to devote my life to the destruction of piracy, greed, cruelty and injustice, and my sons and their sons shall follow me. O juramento dos fantasmas feito pela primeira vez com o crânio do assassino do pai do primeiro fantasma. Muito bacana mesmo, gente, muito bacana. As ilustrações são um show à parte, né? Com essas achuras que o Pat Quinn fez, né? Muito bacana, né? Mostra coisas assim que às vezes a gente não fica sabendo, né? Como é que foi esse processo, o momento em que o primeiro fantasma encontra uma moça, eles são atacados e aí ele vai lutar contra esses homens, vai salvar essa moça porque ele ouviu falar de alguém que estava precisando de ajuda e lá foi ele, né? E como essa moça acaba se tornando depois, né, muito importante aqui para ele. Muito legal, gente. Acho que o diferencial aqui, né, é justamente, né, aqui a Marabella, né, o diferencial é justamente essa escolha por fazer um texto que é, ao mesmo tempo, texto e imagem. Remete às origens pulp do personagem. Lembrando que o fantasma é um personagem cuja origem está nos pulps. E aí nós temos finalmente a entrada em ação, né, em cena dos Oaxaca, aqueles que escravizavam os Bandar, e de como aquele que viria a ser o primeiro fantasma irá, utilizando-se da própria da própria mística dos Oaxaca, ele vai acabar libertando os Bandar. Isso não é invenção da Moonstone. Isso foi estabelecido por Lee Falk em uma de suas histórias. E aí ele se veste, né, pela primeira vez, ele pinta o corpo para ficar parecido com o Deus Vingador dos Oaxaca. Gente, olha que imagem incrível essa, gente. O primeiro fantasma de uma forma bem diferente daquela que a gente conhece, né? Eu gosto disso porque você acaba situando o personagem na época em que ele existiu. E isso faz com que haja uma maior credibilidade para as aventuras dos antepassados. Muito legal toda a história aqui do primeiro fantasma recontada pela sua ótica de uma forma nova, uma forma bonita e respeitando o cânone estabelecido por Lee Falk. Sua batalha com os Oaxaca, né? Muito legal. E isso aqui vai ser interessante porque mais tarde os Oaxaca vão retornar nas histórias da Moonstone. Muito legal isso aqui, gente. Olha as imagens. E aí, é claro, o momento em que ele ganha, né, os anéis. É interessante que a Moonstone estabelece que ele recebe os anéis dos próprios Bandar.
quando os Bandar veem que ele é aquele que foi previsto. Há uma profecia entre os Bandar de um vingador, de um anjo vingador que viria do mar. Muito legal, gente. Muito legal, né? E de como ele diz que agora ele está em casa, agora aquela é a casa dele, né? E a formação aí da sua família. Edição realmente muito bonita, né? Uma edição muito bonita. O aparecimento da Caverna da Caveira, né? Aqui tem até uma impressão digital, muito legal aqui. A primeira vez que eu li aqui eu falei, ué, veio manchado, mas não, é proposital mesmo. Então a formação de todos os símbolos do fantasma sendo colocadas aqui. E a história, essa primeira história, termina com essa imagem bonita, né? Dizendo que aquele ali era o destino dele. Muito legal. A segunda história que está nesse encadernado é Law of the Jungle. É uma história que tem texto de Joe Gentili, arte de Paul Gainan, né? Aqui não tem informações sobre as cores, eu não estou achando aqui, acho que não tem informações sobre as cores. Eu acho que as cores provavelmente são do próprio Paul Gainan com a história do Joe Gentili. Essa daqui, então, tem mais cara de pulp ainda, porque o texto é narrado por um sujeito que está espreitando na selva. Ele está espreitando uma tribo e 2 soldados da patrulha da selva. E a gente vai vendo pela narração dele, né? Aqui é bem diferente da anterior. A gente tem a narração em separado das ilustrações. A ilustração parece um negócio mais... Acho que isso aqui é feito no computador, parece ser uma ilustração computadorizada. E a gente fica percebendo desde o início que esse sujeito que está narrando a história, ele está ali para tentar chamar a atenção do fantasma. E como ele faz isso? Atacando 2 homens da patrulha da selva e também um grupo de nativos. Ele está todo paramentado, ele tem uma capacidade de se esconder, porque ele está querendo encontrar o fantasma. E dá a entender que ele está querendo isso justamente por uma questão de vingança. Os nativos começam a chamar o fantasma pelos tambores, e é isso mesmo que ele quer. E aí você começa a ter, aos poucos, ele vai deixando entender qual é a vingança que ele está buscando. A gente tem a sensação de que esse narrador é um cara realmente um tanto quanto perturbado, porque ele tem uma fala muito fragmentada, a maneira como ele conta o que ele está ali querendo é muito fragmentado, e ele vai dizendo que ele não tem medo do fantasma, que ele se preparou para isso. Ele tenta emboscar o fantasma no meio da mata, mas é praticamente impossível você fazer isso, né? Os 2 lutam, né, de maneira muito intensa ao longo da história. O fantasma consegue derrubá-lo mais de uma vez, e isso para ele é uma surpresa, só que não seria se ele soubesse exatamente contra quem ele está lidando. A gente tem essa coisa do fantasma quase como uma força da natureza. Eu gostei muito dessa imagem aqui porque deixa muito claro o quão perturbado mentalmente é esse narrador, porque ele vê um lobo sobreposto ao rosto do fantasma, né? É realmente um narrador pouquíssimo confiável. E ele tenta, né? Ele tenta derrubar o fantasma, ele é derrubado várias vezes, mas ele realmente é um cara capaz, ele é um cara capacitado, né? E em um dado momento ele perde o fantasma de vista no meio da luta, né? E aí ele começa a falar que vai provar para todos que todas as lendas em torno do fantasma são mentira, que o fantasma é um homem que pode morrer. E aí ele até fala exatamente como o velho que você matou a sangue frio, sabe? Aí você já começa a ficar assim. E é legal, gente, porque tem assim, essa imagem aqui tem umas referências ótimas, né? Do passado, do fantasma, do presente, e assim, uma coisa meio futurística, o fantasma aqui com uma espécie de um foguete nas costas, né? Talvez uma referência ao Fantasma 2040, né? Ele fala das histórias, né? Só que ele fala, você não é nenhum herói, você não é nada, sabe? Tudo aquilo que ele tá, toda essa ideia meio paranoica dele, até o momento que ele encontra a Caverna da Caveira, né? E aí é legal que ele é atingido por uma seta, né? Uma seta Bandar, e ele começa a ficar meio grogue, né? Ele é capturado pelos Bandar, mas ele não se intimida
por isso. Ele não se intimida. E na verdade ele tem uma faquinha lá, ele consegue se soltar e ele enfrenta os guerreiros, inclusive os membros da patrulha da selva que estão ali, até o momento que o fantasma chega e o impede de continuar a sua luta. Os dois lutam ferozmente, ele chega num ponto a tomar a arma do fantasma, e quando ele vai atirar, o fantasma sumiu da frente dele. A gente fica na dúvida se essa luta aqui realmente aconteceu ou se é mais um delírio dele, né? A gente fica com essa dúvida. Mas o fantasma, quando o derruba, pelo visto, é bem real. É uma coisa bem real, não é tão delirante assim não. E aí é que a gente fica sabendo, quando ele finalmente é capturado, né, pelo fantasma, ele acaba revelando que o fantasma, ele culpa o fantasma por ter matado o seu pai. E o fantasma vai dizer para ele, olha, eu sei por que você está aqui, tá? Eu sei por que você está aqui, mas você está equivocado. Eu não sabia que o seu pai estava naquele barco que foi afundado. Parece que o fantasma foi lá para pegar uns caras. Esses caras tinham contratado o pai dele como piloto do barco e tinham deixado ele preso dentro do barco. E o barco é afundado e o pai desse rapaz já acaba morrendo. E ele culpa o fantasma por isso. E no final da história o fantasma fala, olha, eu me solidarizo com você, mas você matou pessoas. Você matou pessoas na selva e a selva tem as suas leis, né? A selva tem suas leis e eu tenho que deixar você por conta das leis da selva. Ele até pensa que ele vai ser morto, né? Aí ele pensa, né, que afinal de contas o fantasma não é tão diferente dele, tá? Mas a gente sabe que a lei da selva provavelmente vai levá-lo a trabalhos forçados, né? A gente conhece a história do fantasma. É muito legal, gente, essa edição. Ela ainda tem aqui, gente, eu sou doido para conseguir essas outras publicações que são anunciadas aqui, mas é bem difícil conseguir material da Moonstone no Brasil, principalmente porque com a alta do dólar tá muito caro, né? Tá muito caro, mas valeu muito a pena ter comprado essa edição. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar ajudando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil, que ficam aqui na descrição do vídeo. E não esquece também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?